Graça e paz. Amém. Hoje nós estamos, com esta responsabilidade de estarmos aqui para trazer uma palavra, mas eu creio que não é sobre nós, É sobre Deus, é sobre Cristo, e eu creio que Deus, Ele tem algo, poderoso para falar conosco nesta noite, Agradeço, a casa pela confiança, de estar aqui, Sou filho da casa, gerado aqui, para mim é uma alegria muito grande estar aqui também, E creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Josué capítulo 5, verso 2. Janeiro é um mês que nós temos como um mês, simbolicamente nós conhecemos como um mês de transição, não é isso? Janeiro é o mês, simbolicamente, que nós consideramos como o mês da transição. Então nós vamos falar um pouquinho disso aí, Nós já atravessamos de 2025 para 2026, mas tem algumas coisas que o Senhor precisa alinhar conosco, para que possamos adentrar 2026 e acessar a nossa promessa. Amém? Amém? Quem está comigo, quem está com a expectativa lá em cima, glorifica e exalta ao Senhor. Amém? O título dessa mensagem eu coloquei: Gilgal, lugar aonde Deus mexe. Gilgal é o lugar aonde o Senhor mexe. Esse é o título que o Senhor colocou ao meu coração. Então vamos à leitura bem rápido. Eu tentei enxugar um pouco essa leitura, mas não foi possível. Então nós vamos ter que ler os 12 versículos. Josué 5, 2 diz: Naqueles dias o Senhor disse a Josué: Faz faca para ti, afiadas, e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas, e circuncidou os filhos de Israel no outeiro do prepúcio. E esta é a causa pelo qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos, todos os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto, pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam sido circuncidados. Porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor jurou não lhes mostraria a terra. Aqui o Senhor jurou aos seus pais que nos daria uma terra do qual flui leite e mel. E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a este Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não havia sido circuncidado ao longo do caminho. Sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos lugares, no acampamento, até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué, já segura esse versículo aí, que é profético, guarda ele. E o Senhor disse a Josué: Neste dia, eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal. Este até
o dia de hoje. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer nas planícies de Jericó. E eles comeram do grão da terra, na manhã seguinte à Páscoa, pães sem fermentos e semente tostada neste mesmo dia. Versículo 12, guarda porque é profético e é onde nós vamos finalizar. E cessou o maná após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Ponto e vírgula. Ei, os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Ponto e vírgula. Mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E o maná cessou, ponto e vírgula. Mas naquele ano eles comeram do fruto da terra da promessa. E eu já vou esclarecer um pouco a sua mente. Não é porque o maná cessou que significa abandono de Deus. Significa cumprimento de promessa. Não é porque o maná cessou que significa um abandono de Deus. Significa cumprimento de promessa. Esse texto que a gente leu aqui, eu vou voltar um pouquinho para a gente conseguir entender em qual pé está essa história aqui. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que começa tudo. Quando Deus chama Abrão e diz: Abrão, sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. A história começa avançando, e vai se avançando. Nasce Isaac, de Isaac vem Jacó e Esaú, e de Jacó nós sabemos que saem as 12 tribos de Israel. E a história continua avançando, e desses filhos de Israel, José vai parar no Egito, como todos sabem a história. E devido à fome, tem os 7 anos de abundância, depois vem os 7 anos de fome. E é por esta razão, 7 anos de fome, que Jacó desce também para o Egito. Chega ao Egito com 70 pessoas, porque a fome agravava muito. E eles foram, nesse momento, José já era governador. E eles foram para ficar debaixo do cuidado de José. Então, neste momento, é celebração, é festa, porque José é governador. José provia tudo, foi aquela alegria, foi aquela festa. Só que aparece uma mudança muito brusca na história. E essa mudança brusca começa em Êxodo 1, 7 e 8. Quando se levanta outro rei que não conheceu José. E aí o povo começou a ter problema. Aí se iniciou o período de aflição. E a história vai avançando. E novamente em Êxodo 2, 23, 24, acontece outra mudança na história. O povo clamou a Deus. O povo clamou a Deus. E Deus viu, a palavra vai dizer que Deus viu a aflição do povo. Deus viu e ouviu a aflição do povo.
ele não só viu e não só ouviu, mas também como desceu. Ele não só ouviu, não viu, ele só não viu, como ouviu, mas ele desceu, libertou, sarou, curou e fez subir para uma terra que mana leite e mel. Ele não só ouviu, ele viu, ouviu, desceu, libertou, curou, salvou e fez subir para uma terra que mana leite e mel. E isso só me traz um pensamento. Nós servimos a um Deus que nos ouve o nosso clamor e gemido. Ele não só escuta, mas desce, liberta, cura, salva e faz subir para uma terra que mana leite e mel. E isso, o profeta Isaías, ele traz essa certeza e essa convicção. Isaías 59:1 vai dizer: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos obstruídos para que não possa ouvir. Ah, Jesus, eu sinto Deus aqui. Os ouvidos dele não estão obstruídos. Isaías 43:13 vai dizer que se ele agir, quem é que pode impedir ele? Nós servimos a um Deus que a qualquer momento pode se levantar do trono dele, descer para nos libertar, para nos curar, para nos sarar e para nos levar para uma terra que mana leite e mel. Aleluias! E a história continua avançando. 45 dias depois que o povo saiu do Egito, já estava necessitando de maná. Aleluia. 45 dias depois que o povo saiu do Egito, já estava necessitando do maná. O maná começa em Êxodo e só termina em Josué 5, aonde nós lemos. O maná se inicia em Êxodo e termina em Josué capítulo 5, versículo 12. Marcelo, não estou entendendo aonde você quer chegar. Aqui para mim se revela a fidelidade de Deus. O povo passou 40 anos no deserto. Nesse tempo aconteceu acertos e erros. Mas a circunstância do momento não alterou a fidelidade de Deus. Como assim, Marcelo? Eu vou ajudar você a entender. Quando o povo acertava, tinha maná. Mas quando o povo errava, continuava tendo maná. Quando o povo celebrava, tinha maná. Mas quando o povo murmurava, continuava tendo maná. Quando o povo estava cheio de fé, tinha maná. Mas quando o povo estava com a fé abalada, tinha maná. E isso só me leva a um pensamento: que o amor de Deus não é como o meu e o seu, que o nosso amor é baseado em troca. Eu só amo quem me ama, eu só perdoo quem me perdoa, eu só estou perto quando está fazendo tudo certo. Quando começa a fazer errado, eu abandono e deixo para trás. Mas o amor de Deus não é como o meu e seu. O amor de Deus é incondicional. Aleluias! O amor de Deus é
intencional. E mais uma vez eu me recorro ao profeta Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Pode uma mãe se esquecer de um filho, fruto do seu ventre, ainda que ela venha se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei. Aleluia! Aleluia! E aí, a história continua avançando. E o povo chega em Sitim. Sitim está do outro lado de Jericó, à margem do Jordão. Está acampado. Moisés morre, se levanta Josué, e agora o povo está acampado em Sitim, esperando o direcionamento de Deus. E o direcionamento de Deus vem, acontece. Deus orienta, olha. E naquela época, era época de colheita. O Jordão estava transbordando. Porque com Deus sempre é assim, né, irmãos? O Jordão estava transbordando. Mas Deus, Ele dá a direção certa. Deus diz, olha, quando os sacerdotes, põe os sacerdotes na frente, quando eles colocarem o pé no Jordão, o Jordão vai parar. A água que vem de cima vai parar. E a água que está embaixo vai parar. E o povo vai atravessar em terra. E isso acontece. A travessia acontece. E chegamos em Josué capítulo 5. Observa que a travessia já aconteceu. O povo agora aqui no capítulo 5 de Josué já está no território de Jericó. Está como nós. Nós já atravessamos 2025. Nós já estamos em 2026. Mas agora o negócio vai apertar um pouquinho. Mas fique tranquilo que até no final vai dar tudo certo. Então, observa que aqui em Josué 5, o povo já está no território de Jericó. Eles estão de frente a muralhas de Jericó. Só que, imagina a celebração que eles estão. Não, nós atravessamos o Jordão. E o mover que o Senhor fez em nosso favor. Agora nós vamos para cima. Agora nós vamos acabar com tudo. Nós vamos derrubar as muralhas. E nós vamos avançar como nunca antes. Aí vem o Senhor e posiciona eles em Gigal. Sabe por quê? Porque Gigal foi um bloqueio de Deus. Gigal foi um bloqueio de Deus. O povo já estava todo mundo, né? Como muita gente já está em 2026. Eu já atravessei 2025. Agora eu vou para cima. Agora eu vou botar para quebrar. Agora eu vou botar para acontecer. Ei, nesta noite o Senhor te trouxe aqui para colocar um bloqueio em você. Como assim? Gigal foi um tempo. E é esse ponto que eu quero tratar aqui por diante. 2026 já começou, já fizemos a travessia, para muitos caminhamos, caminhos já foram abertos, mas nesta noite o Senhor está te chamando para um tempo em Gigal. Gigal é necessário, porque estruturas erguidas em meio ao deserto não tem espaço para um novo tempo. Vou repetir. Gigal é necessário porque estruturas velhas erguidas em meio
ao deserto não tem lugar para um novo tempo. Por isso que Gilgal é necessário. E aí eu preciso de alertar vocês de uma coisa: o novo não começa quando as portas se abrem. O novo não começa quando os caminhos se abrem. O novo não começa quando o calendário vira. O novo começa quando estruturas erguidas por mãos humanas são removidas. Aleluia! O novo não começa quando as portas se abrem. As portas já estavam abertas para Israel, mas o Senhor bloqueou eles em Gilgal, porque tinha algo que precisava ser cortado, porque tinha algo que precisava ser deixado para trás. Gilgal é um lugar onde Deus está fazendo a transição do deserto para a promessa. É Deus fazendo uma faxina. Gilgal é um lugar onde Deus está fazendo uma transição do deserto para a promessa. É um lugar também onde Deus está fazendo uma faxina. Princípios que não foram erguidos por Ele não atravessam a fronteira para uma nova estação. Princípios que não foi erguido por Ele não atravessa a fronteira para uma nova estação. Marcelo, não estou conseguindo entender. Você vai conseguir entender agora. Ou seja, o que Deus está dizendo é que costumes, práticas, rotina, aliança, pactos, acordo, vozes, atitudes, sentimentos, emoções precisam morrer antes de você acessar a promessa. Aleluia! 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 Tem gente querendo viver o novo em 2026, mas carregando uma mágoa de 2025. Tem gente querendo viver o novo em 2026, carregando feridas de 2025. Tem gente querendo viver o novo em 2026, sem liberar perdão. Tem gente querendo viver o novo em 2026, com os mesmos olhos altivos de 2025. Tem gente querendo viver o novo em 2026, com as mesmas fraquezas de 2025. Tem gente querendo viver o novo em 2026, com a mesma desobediência de 2025. Tem gente querendo viver o novo em 2026, com a mesma rebeldia de 2025. Aleluias! 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 O novo não começa quando as portas terrenas se abrem. O novo começa quando você decide romper com estrutura que pertence a outro tempo e abre as portas espiritual para uma mudança de mente, coração e que seja impulsionada por Deus. Aleluia! O novo não começa quando as portas terrenas se abrem. O novo começa quando você decide romper com estrutura que pertence a outro tempo. É abrir as portas espiritual para uma mudança de mente, coração e fé impulsionada por Deus. Aleluias! E o versículo 9, vamos adiantar, nosso tempo está corrido. Versículo 9 vai dizer: e o Senhor disse a Josué: neste dia eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. Eu tive a curiosidade de pesquisar
Revolver vem de revolver, que significa mexer. Revolucionar. É noite que Deus está mexendo e revolucionando. É noite que o Senhor está mexendo e está revolucionando. É noite que o Senhor está mexendo e está revolucionando. Mas vai te habilitar a herdar a promessa. É noite que o Senhor está mexendo e está revolucionando. É noite que o Senhor está mexendo e está revolucionando. Mas fica tranquilo que isso aí vai te habilitar a acessar a promessa. Aleluia! E agora o versículo 12, para a gente terminar. O maná cessou. Não significa abandono de Deus. Significa que a promessa se cumpriu. O maná cessou, não porque Deus é um Deus ruim, não porque Deus é um Deus injusto, é porque em 2026 você comerá do fruto da promessa. Você comerá em 2026 do fruto da promessa. Não é porque Deus é um Deus ruim, não é porque Deus é um Deus injusto que o maná cessou, é porque em 2026 você comerá do fruto da promessa. Aleluias! Aleluias! É uma transição que está acontecendo. Gilgal é uma transição que está acontecendo. Nesta noite o Senhor retirou toda a reprovação de você. Você crê? Nesta noite o Senhor tirou toda a reprovação de você. Então você está apto para herdar a promessa. Vocês irão comer do fruto da promessa em 2026. Ei, vocês irão comer do fruto da promessa em 2026. É profético, é profético. Vocês comerão do fruto da promessa em 2026. Quer ver como que vai ficar melhor? Tem pessoas que passaram os 12 meses de 2025 orando. Vou repetir. Tem pessoas que passaram os 12 meses de 2025 orando. Em 2026, você colherá o fruto da sua oração. Em 2026, você colherá o fruto da sua oração. Aleluias! Tem pessoas que passaram os 12 meses de 2025 sustentando um projeto. Em 2026, é você que vai ser sustentado pelo fruto desse projeto. Aleluias! Tem pessoas que passaram os 12 meses de 2025 sustentando um projeto. Em 2026, você comerá, você será sustentado pelo fruto desse projeto. Tem pessoas que passaram os 12 meses de 2025 sendo feridas. Tem pessoas que passaram os 12 meses de 2025 sendo feridas. Em 2026, tu encontrarás a paz dentro da promessa. Em 2026, tu encontrarás a paz dentro da promessa. Aleluias! Aleluias! Depois de Gilgal,
vem o capítulo 6 do livro de Josué. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. A presença dele é real neste lugar. Aleluia. Aleluia. A presença dele é real neste lugar. Depois de Gilgal, vem o capítulo 6 do livro de Josué. Quando as muralhas de Jericó caem. Hoje, nós estamos passando por Gilgal. Estamos aptos para herdar a promessa. Hoje, nós estamos passando por Gilgal. O Senhor, nesta noite, Ele está removendo toda a reprovação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Para te deixar apto a acessar a promessa. Para te deixar apto para acessar a promessa. E eu preciso liberar isso aqui. Depois de Gilgal, o povo estava apto para partir para Jericó. Eu preciso liberar isso aqui. O Senhor bradou muito ao meu coração quando eu preparava essa palavra. E assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. As muralhas que se ergueram em 2025, impedindo o seu avanço, em 2026, cairá. As muralhas, assim diz o Senhor, as muralhas que foram erguidas em 2025, impedindo o seu avanço, em 2026, cairá. Aleluia! Assim diz o Senhor, as adversidades que se levantou contra você em 2025, impedindo o seu avanço, em 2026 cairá. Em 2026 não ficarão de pé. Assim diz o Senhor. As pedras que foram postas no seu caminho, Ramandarabasherecantarabás, Ramanchou, Ramandarabasherecantarabás, para você não chegar na promessa, em 2026 serão removidas. Aleluia! 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 Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você herdará a promessa. Você herdará a promessa. Comerá do fruto da promessa. E multiplicará na promessa. Aleluia! Em 2026, você vai acessar a sua promessa. Em 2026, você vai comer do fruto da promessa. E em 2026, você multiplicará na promessa. Aleluia!
Bendito seja o nome do Senhor. Se é para o Senhor, aplauda o mais forte, glorifica, exalta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque em 2025, Ele será lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Ele irá diante de você, Ele irá quebrando as correntes, Ele irá abrindo os caminhos, Ele irá te conduzindo, Ele irá à tua frente, Ele vai remover todas as pedras, Ele vai jogar por terra todo o mal, Ele vai jogar por terra todo embaraço, Ele vai jogar por terra toda a adversidade, Ele vai jogar, reduzir a nada todo impedimento, Ele vai jogar por terra todos aqueles levantes contra a sua vida. Em 2026, você acessará a promessa. Aleluia, aleluia. E ninguém impedirá, os principados não impedirão, as potestades não impedirão, a macumba não impedirá, a feitiçaria não impedirá, os demônios não impedirão, os fofoqueiros não impedirão, os levantes não impedirão, as adversidades não impedirão, as bocas malditas não impedirão, toda palavra contrária não impedirão, todo trauma não impedirá, toda enfermidade não impedirá, todo levante cairá em 2026, diz o Senhor. Você comerá do fruto da promessa e ninguém impedirá.